Então, gente boa, falando um pouquinho sobre metaética, a partir do livro Filosofia Concisa, uma introdução aos principais temas filosóficos. Nós falamos aqui na semana passada sobre a questão, né, de como devemos viver e os aspectos não cognitivistas da ética e os aspectos cognitivistas da ética. E dentro do não cognitivismo ético, nós temos o emotivismo e o prescritivismo. Nós falamos que o emotivismo é aquela questão de como eu me sinto em relação a algo. Então, o certo e errado tem a ver com como eu me sinto. E o caso do prescritivismo é uma orientação. Então, a questão não é nem tanto se a orientação é certa ou errada, mas se quem está orientando é quem está dando a orientação certa ou errada. E aí, a gente estava até falando, né, que as teorias emotivistas estão certas a observar as emoções que frequentemente acompanham os julgamentos morais, mas estão equivocadas ao reduzir os julgamentos morais a simples expressões de emoção. Na verdade, a maioria de nós pretende que nossos julgamentos morais sejam entendidos como afirmações sobre a louvabilidade ou condenação moral de ações ou agentes. Por exemplo, o assassino foi terrível. Esse político deveria ser responsabilizado por essa mentira. Não acreditamos nem por um minuto que tais afirmações sejam mais do que expressões de como nos sentimos em relação a alguma ação ou agente. E parece muito arrogante da parte do emotivista nos dizer que não queremos realmente dizer aquilo que acreditamos estar dizendo. E aí vamos lá. Quanto à questão, as teorias prescritivistas da moralidade afirmam que uma sentença moral é similar à receita de um médico. E aí eu não sei se vocês lembram, né, que, digamos, já que o médico disse que isso está errado, né, isso está errado, depende. Né? Então, de repente, a partir daquela perspectiva, está errado. E aí é complicado, porque se a ideia da gente de certo e errado ficar restrita a quem prescreve, então, imagina a cena, até falamos isso, né? Você, por exemplo, está com uma receita e aí um farmacêutico diz, não, essa é a verdade dele, mas a minha verdade é essa aqui. Não, precisamos ter a seguinte ideia, é claro que dependendo de algumas situações, isso pode ser verdade. Digamos, na compreensão dos escravocratas, no período da escravatura, o negro não era visto como gente, né? Não era visto como um cidadão de direitos, alguma coisa do tipo. Então, isso amenizava a dor na consciência na hora de fazer alguma coisa. É como, por exemplo, a questão do aborto. Não estou aqui criticando abortista, tá bom? Nada contra os abortistas, o que eu tenho é contra o aborto. E aí, aquela questão de, a vida é só depois que a pessoa nasce. Então, enquanto a pessoa nasce, não é um bebê, né? É um feto. Então, ou seja, isso de certa forma diminui um pouco a questão da consciência. Então, depende do que está sendo dito, e não necessariamente daquilo que se é de fato. Como se, por exemplo, um feto humano pudesse se tornar alguma outra coisa que não uma pessoa humana, né? Imagina, hoje é um feto, amanhã vai ser um abacaxi. E aí, nesse caso, né, como não falar assim porque se irrita os outros, né? Deixa quieto. Então, eu já tive muito problema com pregação por causa disso. Mas tem coisa que infelizmente merece uma fala dessa. Oi? Tem feto que se torna abacaxi? Então tá bom, já que você está dizendo, concedido. E aí, nesse caso, as teorias prescritivas de moralidade, ela fala que uma sentença moral é similar a uma receita de um médico, né? Então ele vai dar uma receita, né, para a sua doença, você está sendo tolo se não seguir a receita. Se ele for um bom médico, então o conselho será bom, mas se ele não é um bom médico, então o conselho não vai ser bom. E aí eu lembro muito, né, do caso do meu bebê com megacólon em relação ao seu intestino, em que ele estava sendo com bastante constipação intestinal. Imagina o que acontece, constipação intestinal. Porque teve uma amigo que passou um problema assim, uma semana aí, carinho você falar.
Aí, não, quando é velho é outra coisa, né? Por exemplo, eu tomo um óleo mineral, resolve. Sim. Mas agora, no caso da gente, era um bebê. E aí todo mundo falava o quê? Dá mamão, dá quiabo, dá não sei o quê. Aí eu falei, ó, quanto à dieta, a gente faz tudo isso. Só que a gente está querendo uma recomendação médica. Ah, eles são pais de primeira viagem, tudo é médico e tal. Aí, uma hora alguém falou assim, mas médico não sabe de nada. Aí eu acabei falando o quê? Tá bom, vou levar meu filho no mecânico. Não, eu sei que eu irrito quando eu faço isso, mas poxa gente, pelo amor de Deus, eu vou fazer o que com meu filho, né? E aí nesse caso, a gente levou ao médico, né? Roupa, agora vamos fazer pose de professor inteligente, né? Não, claro, roupa na corda, passou a supervisão aí e eu não posso perder o dinheiro do leitinho. E aí nesse caso, observa bem como é que são as coisas, né? Caso você não esteja entendendo, você que está na câmera, passou o patrão, então eu fui e fiquei bonitinho aqui, legal. Tomara que ele não assista os vídeos. E aí em relação a isso, né? O que acontece? Aí você olha, né, para um caso como esse eu vou seguir, não, o médico, mas ele não é um bom médico. Peraí, como é que eu decido que o cara é bom médico ou não? Né? O que eu posso fazer? Ter uma segunda opinião de um médico, não do mecânico, né? Tem que ser um outro médico. E aí, quando ele passava mal e não era o período da pediatra, a gente levava a um pediatra de uma emergência. E aí, nessa brincadeira, a gente anda daqui, anda de lá, a gente encontrou um pediatra que era gastroenterologista. Então ele não era um pediatra como os outros, ele era um pediatra que atuava no problema do meu filho. E aí nessa situação, o que aconteceu? Ele suspeitou de um problema que poderia ser megacolo ou funcional ou uma questão relacionada até mesmo à cirurgia, de algum defeito, algum problema que tinha na anatomia da criança. E aí o que aconteceu? Fizemos o exame e descobrimos que não é o organismo dele que precisa de uma cirurgia, mas precisamos de usar alguns medicamentos para quê? Para não dar aquele volume fecal, de modo que é como se o intestino dele ficasse como uma bexiga. Já viram aquela bola de gás, né? Então aí ia dando um efeito tampão e ia esticando o intestino. Aí as fezes não passavam e elas iam endurecendo igual aquela gordura de caixa de gordura, né? Ou seja, não está tão rígido, mas não está mole. E aí nisso a fezes líquida passava por fora ou não passava nada. Imagina a vida dessa criança, né? Desde 6 meses, tá entendendo? Desde 6 meses a 1 ano e 7 meses mais ou menos. O garoto passou praticamente 1 ano nessa luta até a gente descobrir isso. Mas de onde veio a resposta? A resposta veio de um médico. Não veio da receita da vovó. Tá entendendo? Não veio da garrafada que o índio vende lá na praça, veio de um médico. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas pegam o aspecto ético como uma prescrição, se o médico é bom, se o médico não é bom. Só que eu como leigo, como é que eu vou dizer se o médico é bom ou não? Eu preciso procurar um outro médico, né? E aí o que acontece? Diante dessa situação, trazendo para o nosso contexto em si, o certo e o errado depende. Peraí, depende do que? Matar é matar. Matar um bebê é matar um bebê, né? Então, digamos, você chegar e, por exemplo, abortar, é abortar. Então, assim, não é certo, depende do ponto de vista. Como assim, ponto de vista? Você só está podendo discutir filosoficamente isso porque não te abortaram, cara. Entendeu? Então, assim, aí alguém vai dizer, né, que o certo e o errado é uma coisa relativa, mas relativa a quê? Né? Então, é importante a gente pensar a respeito disso, porque enquanto de um lado tem um emotivista, como o cara se sente, isso é um absurdo. Tá, mas e quando é você? Não, tem que explicar. É que nem por exemplo, a gente vai dizer, né, que é imoral o juiz ter o auxílio moradia quando ele tem casa própria e ele trabalha perto de casa. Só que o que acontece? Se a gente entender que tudo é relativo,
Então a gente não pode dizer que é imoral, porque se a gente perguntar para a maioria dos juízes, eles vão dizer que está tudo certo. Mas e a mulher dele também vai receber? Que Mas, moram junto? ué, se você defender que a ética é uma coisa relativa, tu tem que ficar quieto, porque para você está errado, para ele não está. Deu para entender o problema da gente relativizar? Porque o que acontece? A questão ética tem a ver com o bem comum, com a convivência de todo mundo. Então como é que a gente vai pensar na convivência de todo mundo, vai pensar no bem comum, se a gente relativizar? Então é uma coisa para a gente pensar. Mas aí, para não ficar nas minhas palavras, vamos ler o cara que entende mais do que eu, né? E aí porque senão pode ser relativo também, né? Eu vou botar aqui algumas coisas, porque eu sou pastor, sou crente, aí de acordo com os relativistas, vai ter a ideia de que eu estou sendo emotivista, né? Então, eu estou numa perspectiva emotivista, como eu sou crente, me incomoda uma determinada coisa, e por isso eu digo que aquilo é errado. Como se de repente não fosse errado, né, você atropelar um velhinho para ganhar ponto, né? Aí é aquele caso. Uma coisa é, na minha época do Atari, já ouviu falar do videogame Atari? Já? Então tá certo. Aí nisso, na época do videogame Atari, a gente atirava nos alienígenas que vinham atacar a gente, né? Ou então tinha o River Raid, né? Que você, acertava o avião inimigo, é uma guerra para você se defender. Não, você não pegou, o telejogo veio depois de você. Exatamente, Eu cheguei a pegar o telejogo, eu imagino você. Falar nisso, hoje eu estou pegando demais no teu pé, né, Delcio? Desculpa. Tá tranquilo? Então tá bom. Tá mentindo não, né? Tá mentindo não. Não, mentindo, você não tá mentindo não, né? E se tivesse mentindo, você ia dizer também. Então tá beleza. Aí nesse caso, né, em relação a isso, em relação a esse caso, caramba, tá botando lenha na fogueira. Ó, tia, velho. Eu nunca apliquei com esse negócio, nunca tive isso. Não, mas não tinha como mesmo. Esconde polícia ladrão. Quando surgiu o telejogo, eu acho que você já era adulto. Eu acho que era. Ele tá fazendo assim, ó. Ele tá fazendo assim. Bem, eu era criança, eu devia ter mais ou menos uns 8 anos de idade. Você já não brincava mais? Eu tenho 45. Então. Eu com 8, rapaz, já estava no quartel. Já estava em outro ritmo. Aí nesse caso, em relação a isso aqui, vamos pensar, de acordo com essa teoria prescritivista, a gente observa o seguinte, né? As sentenças morais devem ser consideradas como conselhos, que poderiam ser bons ou ruins, a depender da qualificação da pessoa que fez a sentença e de outras circunstâncias relevantes. O professor que adverte sua turma quanto à imoralidade do plágio está advertindo contra a prática do plágio, o que inclusive pode ser um bom conselho a seguir, ao menos para a realização do trabalho que o professor pediu. Uma versão mais forte do prescritivismo é o imperativismo, cujas sentenças morais são imperativos que ordenam fazer ou deixar de fazer algo. É claro que somos confrontados toda hora com imperativos: vire à esquerda, assine aqui, não perca essa promoção, não torture. E nossa obediência ou não a eles, ou até mesmo ao considerarmos como compulsórios para nós ou não, depende muito de quem permite a ordem, de quais são as condições do momento, de qual poderá ser a pena pela desobediência e se consideramos a ordem como imperativo moral ou não. Em outras palavras, podemos dizer sim à diferença entre o imperativo moral e algum outro tipo de imperativo, o que é suficiente para demonstrar que sentenças morais não podem ser reduzidas a simples imperativos. A pessoa que perde uma promoção pode acabar gastando mais dinheiro, talvez até seja financeiramente incipiente, mas a pessoa que participa de um ritual de tortura é moralmente condenável. Então, ou seja, de acordo com o prescritivismo, tanto você, quando, por exemplo, olha, não perca essa promoção, quanto não pratique a tortura, a questão é o seguinte: olha, alguém está dizendo para você não fazer algo, alguém está dizendo que você está dando mole se você fizer isso ou se não fizer aquilo. Só que de acordo com esse ponto de vista, é complicado. Por quê? Porque
há uma diferença gritante entre uma orientação do tipo, olha, não vá na academia no dia de chuva, e outra coisa do tipo, não atire o pau no gato. Ou seja, em momento nenhum a gente deve agredir um animal, em momento nenhum a gente deve machucar um animal, né? Então não é uma questão do tipo, olha, depende de quem está falando. Não, pode ser uma pessoa super querida para mim, não fulano, isso é errado. Então você é emotivista, você se sente mal em apedrejar um gato, então para você isso é errado. Não, tem coisa que é errada e tem coisa que não é errada. Aí alguém vai dizer, é relativo. Tá, se você fosse um gato, seria relativo esse negócio desse? Né? Como você não é o gato, pode ser relativo para você, né? Então, atropelar um velhinho num videogame, né? Por exemplo, é para extravasar. Legal, você tem 40 anos, você vai extravasar atropelando, né, um velhinho para ganhar ponto. Mas agora, até que ponto na dessensibilização isso é legal para uma criança? Eu, pelo menos, não me sentiria bem ganhando ponto atropelando um velhinho. Mas eu estou dizendo, por exemplo, existem coisas para a gente parar para pensar, né? Até que ponto a gente olha, né? Eu, por exemplo, sou da época dos filmes da década de 80, e aquela época, né, de homem macho alfa mesmo, os caras que tomavam banho com sabão Rio, né? E aí nisso, sou desse tempo. E aí o que acontece? O Delcio está fazendo aquela cara de nostálgico, saudosista. Esse tempo acho que não volta mais não, volta mais não. Não, o máximo que eu peguei foi John Wayne. John Wayne eu assisti em preto e branco. Não, tá beleza. E aí nesse caso... Não, então o que acontece? John Wayne, o típico machão, né? Ou então Clint Eastwood, né? James Bronson. Aí o que acontece? Outro dia eu fui assistir um negócio desse, chegou a me dar um pouco de angústia, porque assim, morre gente igual mosca nos filmes. Por quê? Porque assim, você às vezes para pra pensar e fala assim, caramba, pra gente a morte é uma coisa cara, porque pra gente alguém morrer significa ser salvo, não ser salvo, esses negócios todinhos. Então, querendo ou não, isso afeta um pouco a gente. Só que se você observar bem, a nossa sociedade está tão desensibilizada, porque coisas que a gente cresceu vendo nos filmes, o pessoal vê no jornal. Então, o que acontece? A coisa, por isso que não é de se espantar quando um camarada vê um outro preso nas ferragens, em vez de tentar ajudar a tirar o cara filma. Entende? Então é um tipo de situação que para a gente parar para pensar sobre essas situações. E dado a isso, resumindo, as teorias não cognitivas da moralidade fracassam completamente ao explicar a forte percepção intuitiva que temos da diferença entre expressões de emoção, conselhos e ordenanças, por um lado, e julgamentos genuinamente morais, por outro. Tanto que alguns, quando falam de aborto, falam assim, olha, a gente não tem que ter um viés religioso para analisar o negócio. Quando fala desse jeito, já fala o seguinte: vocês que têm uma mente mais atrasada, não acompanham a ciência, tu tá entendendo? Não discute com a mente aberta, não dá para bater esse papo com a gente, né? E aí a gente, por exemplo, olha para algumas situações em que há uma tendência de se tentar mostrar a ética de um ponto de vista não cognitivista, né? Num aspecto emotivista ou prescritivista. E nesse caso, a gente vai observar aqui, né, que, como é que eu posso dizer, tais teorias não conseguem explicar diferente tipo de censura que a sociedade aplica àqueles que são simplesmente tolos ou indelicados e àqueles que são considerados genuinamente imorais. Tampouco tais teorias conseguem se enquadrar com uma teologia que vê Deus como moralmente bom e ordenando que as pessoas vivam boas vidas morais. E aí, por exemplo, vamos perguntar, né, legal ou moral?
como a gente falou agora há pouco, sobre o juiz que vai ter auxílio moradia, sendo que ele mora, às vezes, na mesma cidade onde ele trabalha, a esposa, que também é juíza, mora na mesma cidade onde trabalha, e ambos recebem auxílio moradia, ambos morando na mesma casa, né? Ambos os dois morando na mesma casa, né? Ambos recebendo auxílio moradia, trabalhando próximo aonde onde mora, aonde não, porque é quando tem a preposição para, né? Indo, né? Tem gente que recebe e namora em residência oficial, né? Entende? E aí o que acontece? Essa eu já não sabia. E aí você olha para uma situação dessa, em que algumas pessoas discutem. Isso aí é legal, mas é moral? Bem, se a gente for relativista, a gente não tem que discutir. Porque para a gente pode estar errado, para eles não. Porque se o errado depende, então eles não estão errados. Vamos pensar na questão agora da prisão do Michel Temer. Não vou discutir se ele deveria ter sido preso ou se não, né? Porque há uma discussão a respeito de, peraí, vai prender antes do julgar, né? Não vou discutir essa parte. O que eu vou discutir é a outra parte, que o Bolsonaro até, esqueci, antes que os bolsonaristas fiquem chateados comigo, o presidente Jair Bolsonaro, ficou melhor? Né? Então, ficou melhor? Olha os minions aí. Aí nesse caso, é o mito. O mito? Então tá bom. Aí ele falou uma coisa interessante, que o problema que se dá hoje, falando, né, sobre a prisão, está relacionado a quê? A articulação política que se exigiu ao longo do tempo. Ou seja, para eu governar, eu tenho que fazer um negócio por ele tem que fazer um negócio por mim, eu tenho que não sei o que lá por ele por mim. Só que isso daí não é uma questão de ajudar, é do tipo, olha, você vai levar esse aqui, se você fizer isso aqui, você vai levar esse aqui, se fizer isso aqui. E aí o que acontece? A gente acha isso absurdo, mas será que os filhos deles, tendo uma boa escola, tendo um bom emprego, conseguindo aprender várias línguas, será que eles estão vendo do jeito que a gente está vendo? Daí o problema de relativizar, porque se o errado é o errado, a consciência da pessoa pesa. Ou de repente alguém da família fala assim, fulano, sai dessa vida. Então eu não sei se dá para perceber que a gente usa a relativização quando nos interessa. Quando não nos interessa, né? Então é como, por exemplo, olha, aborto não é uma questão de lei, de segurança, de crime. Aborto é uma questão de saúde pública. Poxa, bacana, né? Então, por exemplo, um feto indefeso pode morrer. Mas agora, o estuprador, né, que fez com que aquele feto que estivesse ali, que pode morrer, o estuprador não pode morrer. Então a gente percebe que assim, o nosso certo e errado é um certo e errado que eu confesso, eu não consigo entender direito, né? Mas a pessoa que é relativista, né, ela não percebe que ela é relativista numa coisa e não na outra. Então é estranho, porque se é para ser relativista, é para ser relativista, né? E aí a gente, por exemplo, vai dizer, eu quero só bater nessa tecla, não é dizendo que nada é relativo. O problema é a frase tudo é relativo, né? Então o que acontece? Porque tudo é relativo se constitui no absoluto. Então se tudo é relativo, nada é relativo, porque tudo é relativo acaba dizendo que há um absoluto aí. Então se há um absoluto, então já não pode ser tudo. Muita coisa é relativa, não tudo. E aí, voltando à questão do legal ou moral, talvez aqui seja um bom lugar para tratar da relação entre a moralidade e a lei. Mas pensando bem,